E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 20, Noções de Lar. Já estamos alguns programas nesse capítulo, estamos iniciando, é porque o assunto é vasto, né? E muito importante. Muito importantíssimo, ele abrange diretamente o nosso dia a dia, que é a nossa casa, o nosso lar, né? Falamos das almas femininas. Cantamos. Cantamos não, a Tereza cantou. Se eu cantar, então danos. Aí, eu acho que nem o guia fica, acho que ele vai embora lá para a rua. Então, nós no programa passado, nós continuamos detalhando, né, explicando, colocando aqui exemplos sobre o que a dona Laura fala para o André Luiz, da questão da grande maioria da Terra, dos lares da Terra, que são ainda baseados no ciúme, no egoísmo e na vaidade pessoal. Daí a nossa necessidade do trabalho constante, trabalho íntimo, trabalho interno em cima disso. Colocamos alguns exemplos no Livro dos Espíritos, né? E em que Kardec fala da igualdade do homem e da mulher, né? Funções da mulher, na pergunta 821, na pergunta 820 também, falando da fraqueza física da mulher, que não a coloca naturalmente na dependência do homem. Então, prosseguindo aqui, parágrafo 8º. Nós estamos no 8º parágrafo. Isso. Eu vou começar do travessão, em que ele diz assim: o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, está explicando ao André Luiz a questão do lar, porque quando ela desencarnou, né, voltando um pouquinho, quando ela conta que quando ela desencarnou, numa crise de orgulho ferido. Quem tem uma crise de orgulho? Ela não explica os detalhes, mas quem tem crise de orgulho ferido, orgulho todos nós o temos, mas essa crise de orgulho ferido é se sentir vítima de alguma coisa. E ela reconheceu esse erro, ela diz que reconheceu, e foi levada a ouvir um grande instrutor, que explicou a ela, né, a realidade do que deve ser um lar, né, explicando direitinho. E aí o André Luiz pede a explicação e ela começa a dar. Então o orientador fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, o sentimento feminino é envolvido nas inspirações criadoras da vida. Está falando do quê? Da maternidade. E a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum, quer dizer, no imediatismo das relações, então, das realizações cotidianas. Então, é um aprendizado de cada um, diferente nas situações que estão. Nós já falamos aqui, falamos no programa anterior e antes dele também, que esse aprendizado vai ser para todos nós. Todos temos que aprender. Tanto essa inspiração criadora da vida, como esse imediatismo. Todos temos. Para que nossas decisões no futuro sejam mais coniventes, sejam mais coerentes com aquele pensamento, com o pensamento de Jesus. Não é? Então, temos as situações, como a Tereza colocou, chamados invertidos, vamos falar assim. Espíritos que reencarnaram em situações de feminilidade, várias encarnações, e agora vem num corpo masculino, está num aprendizado diferente. Ou ao contrário, o masculino que vem no corpo feminino. Então, são aprendizados que vão acontecendo. Então, que a gente vigie bem o nosso comportamento quando nós nos depararmos, que é o que acontece cotidianamente, com situações dessas. Pode ser uma expiação, pode ser uma provação,
pode ser um aprendizado maior. A gente não sabe. Então, ele diz aqui. E aproveitando essas duas retas que ele coloca, né, a reta horizontal do sentimento masculino e a reta vertical do sentimento feminino, o Emmanuel tem uma página no livro Cartas do Coração, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele diz que o homem é pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher o santuário, o homem realiza, a mulher inspira. Olha, ele está dizendo realmente as duas fases do aprendizado enquanto espírito. Um realiza, um inspira, outro realiza. Um é o santuário, o outro é a oficina. Um é o ideal e o outro é o pensamento. Quer dizer, é a prática e o sentimento juntos um do outro. Não é? É isso que ele está dizendo aqui. E aí agora vamos continuar, né, Tereza? Que agora nós vamos falar do vértice, da junção dessas Falamos duas do retas, ângulo, a reta horizontal e a vertical, agora vamos falar do que ângulo, se encontram. E aí nós vamos falar agora do ângulo que essas duas retas formam. O lar é o sagrado. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Né? Então aí, olha a questão do sentimento aí. Espiritual antes que corporalmente. Né? Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Então, essas questões sociais são sempre discutidas, sempre analisadas na problemática da vida doméstica. Né? E aí, nós lemos no programa passado, quando o Emmanuel, foi no programa passado, quando o Emmanuel coloca a história do bom samaritano colocada dentro do nosso lar. Porque na parábola do bom samaritano, repetindo, é o caído na estrada, não é? É que é ajudado independente de quem seja. Ele não pergunta, quem ajudou o caído não pergunta a nacionalidade, não pergunta de onde ele veio, ele apenas ajuda, está necessitando, ele ajuda. E o Emmanuel coloca isso para a intimidade doméstica. E ele fala assim, quase sempre temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam na fé para a desilusão da alegria e para a dor, espoliados nas melhores esperanças e em rudes experiências. Por quê? Quando a dona Laura explica aqui que o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável, isso foi programado antes. Nada é por acaso. Ninguém forma um lar por acaso. O acaso não existe. Até porque o acaso não existe, ainda mais na intimidade do lar. Houve há um tempo atrás uma campanha aqui da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, não lembro que ano foi. Da USERJ. Aperte esse laço. Família, aperte esse laço. Ninguém está mas minha família, eu não gosto. Isso é invariavelmente quase todos nós, né? Poxa, eu queria tanto ser da outra família, me dando tanto bem, mas nós estamos inseridos numa situação de família de que nós necessitamos para o nosso progresso. Para aprender algo, nosso aprendizado. É nisso que está. E esses dois vértices que ele está falando aqui, a reta horizontal. Não, as duas retas. Desculpa, as duas retas, a reta horizontal e a reta vertical, do sentimento e da praticidade, nós vamos encontrar esse ângulo das duas retas, que é o verbo ceder muitas vezes. Muitas vezes a resignação, o ceder, o calar, o compreender, o agir. O agir. Na hora certa. O Emmanuel está falando aqui, né? Isso. E o Emmanuel, olha só a frase que ele dá. Julgamos que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidimos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Porque na praticidade do homem, ele tem que compreender os sentimentos da mulher. E no sentimento feminino, ela tem que muitas vezes compreender
a praticidade diária que o homem tem. Exemplo disso, vou dar um exemplo. A mulher cortou o cabelo, olhou para o marido, você não está vendo alguma coisa diferente em mim, mas ele não tem essa sensibilidade, não tem, e não vai enxergar que ela cortou o cabelo, e daí, se você não tem o equilíbrio, vai ter briga. Mas eu tenho uma resposta prática para isso. Mas os seus olhos aqui brilham mais que o seu cabelo. Tá. Pronto, resolveu. Mas não é? Você já consegue amenizar a situação, mas nem todo mundo consegue. Por quê? A mulher tem que entender que o homem, a visão dele é muito prática, é muito focada em uma coisa só. Não é? Hoje em dia, aí se fala isso muito, e é verdade, uma mulher, quando ela se arruma, ela deve estar se arrumando para as outras mulheres, porque o companheiro, muitas das vezes, na maioria das vezes... Gente, vou abrir um parênteses aqui. Ele não liga, não. São 4 horas no salão fazendo o cabelo. E fica pior do que estava. Aí você ainda tem que olhar... Olha o aprendizado da resignação que eu estou falando. Você tem que olhar e dizer, tá lindo. Vou falar o quê? 4 horas, sem exagero, as ouvintes que estão aqui, né, nos acompanhando, sabem que eu estou falando a verdade. 4 horas lá. O que você achou? Aí você, olha, louvado o Chico. A gente tem que aprender com o Chico. Vamos aprender com ele. Mostraram uma vez uma criança, o Chico, tadinha, a criança era muito feinha. Recém-nascida. E nós, como recém-nascido, invariavelmente, a gente não é bonitinho, não. A gente fala que mas não é. E aí mostraram o Chico, olha aqui, Chico, nasceu. Biógrafos que contam. E o Chico falou, não é lindo, Chico? O Chico respondeu, louvado seja Deus, meu filho. Não respondeu nada, né? Então é isso. Então é aquele CD. Você tem que olhar e dizer que tá lindo. Como a pessoa já te conhece, já sabe que, né, pelo olhar. O olho não mente. Mas aí é um ensinamento que é uma prática. Olha só, olha para o olho, para os olhos, né? E fala assim, minha filha, os seus olhos não me deixam ver mais nada. Brilham tanto. Pronto, isso, resolveu. Quando o homem tem... Mas quem fala isso já está começando a desenvolver um pouco a sensibilidade. Porque outros... tá tudo bem. né? E passem por aí, nem se incomoda. Mas, enfim, é isso que o Marco colocou, né? A dificuldade. E tem também o homem que leva flores para a mulher e ela fala assim, você está pensando, isso aqui cheira mal, vai cheirar a casa toda de flores. Não é? Aí você quando envelhece. Exatamente. Tem que ser o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, a mulher, porque às vezes a mulher que fala assim, ela deve ter tido muitas encarnações como homem. E agora é que está desenvolvendo a sensibilidade. E o homem que porque com exceções existem. Tem homens que valorizam muito a esposa tá bonita, tem já essa sensibilidade, porque eles já estão desenvolvendo. Isso que a gente comentou no programa passado, a gente vai ter que ter equilibrado tanto a energia feminina quanto a masculina. Porque, como dizia aquela música do Pepeu Gomes, né? Se Deus é menino e menina, porque, lógico, né? Jesus já tem esse equilíbrio da energia feminina e masculina dentro dele. E nós temos que caminhar para isso. Nós estamos falando aqui do espírito o espírito que reencarnou, o espírito que vivenciou várias encarnações como mulher, exemplo, e agora vem num corpo masculino. Então, desde criança, nós vemos isso. Ou, ao contrário, o espírito que encarnou várias encarnações como homem vem num corpo feminino. Então, às desde vezes não criança, tá em expiação, né, Marco? Às vezes não, isso aí a gente não sabe. Só quem sabe é o guia, não dá para dizer que é expiação ou não. Mas nós estamos dizendo porque aí desde criança você já nota alguma coisa diferente. Nós não estamos falando dos desequilíbrios que nós vemos muitas vezes hoje em dia, de que depois de formada uma família, resolve mudar de situação. Não é isso. Isso é o desequilíbrio. Cada um, isso é problema pessoal. São experiências. Problema pessoal de cada um. Nós estamos falando aqui do espírito que já vem desde criança com um jeito diferente daquele que o corpo que lhe apresenta, né? Que se apresentou para encarnar. Tá? Isso que ele diz uma coisa importante. O lar é um templo. O templo é um lugar sagrado. Então, nosso lar é um lugar sagrado. O lugar, né? Nosso lar, não a colônia. Nosso lar, nossa família, né? É um lugar sagrado. É templo.
que as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Então aqui ele está dizendo que o que importa no lar é o sentimento que lá existe. E não importa se o lar são 2 homens ou 2 mulheres, morfologicamente falando, porque na realidade o casal, né, vamos supor, composto por 2 homens de morfologia masculina, um ali pode ter um espírito feminino. E no caso das 2 mulheres, morfologicamente, falando corporalmente, mulheres, uma delas pode ter um espírito masculino, a energia masculina muito acentuada. Mas isso não importa. Olha o que o moço, o instrutor lá do esclarecimento falou. O lar é templo, quer dizer, é o lugar mais sagrado da sociedade, é o lar, onde as criaturas devem se unir-se espiritual antes que corporalmente. Então, o verdadeiro lar é aquele que abriga espíritos que se amam, ou pelo menos que estão no esforço, porque a gente vai ver daqui a pouco que Dona Laura vai falar para o André Luiz que na Terra os casamentos de almas gêmeas são raros, de almas afins são também numa proporção bem pequena. Então todos os casamentos da Terra, as uniões da Terra são muitas das vezes de resgate, dívidas, aprendizados severos que precisamos fazer. Mas o que importa é o sentimento e o esforço que vai se fazer dentro desse lar para que ele realmente faça jus a essa qualidade que o instrutor tá dando. É um templo, até porque, é um lugar sagrado. Olha, ele diz aqui, o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento dispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item número 11, capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec coloca no item 11 esquecimento do passado. E nesse item 11 ele diz assim: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, de modo que se sentiria humilhado em presença daqueles. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, esse é o lar. Então, frequentemente, nós vamos reencarnar com os mesmos indivíduos que nós devemos ou que devem a nós, só que em situações diferentes. Pai, mãe, tio, filha, no mesmo quintal, ou vizinho, né? Pode ser o vizinho, aquele vizinho que está ali grudado, que a gente tem um relacionamento constante com ele e tal. Então, quando ele diz aqui, quando o instrutor disse para ela, que está explicando a André Luiz, que o lar deve ser, as criaturas devem unir-se primeiro espiritualmente, é nesse sentido. Antes de encarnar, eu meditei, eu estudei, eu trabalhei. Quanto mais eu trabalhar, melhor. Vide o exemplo da própria Dona Laura, para que eu me prepare para essa prova que vai vir, porque vai ser a minha encarnação. Eu vou ter o meu trabalho, eu vou passear, eu vou fazer, mas na intimidade doméstica é que eu vou realmente a minha luta constante, eu vou fazer o meu progresso ou não, vou estacionar, né? Nesse sentido que ele está dizendo. E quando ela fala assim, na Terra agora, tu já leu isso? Não, leu? Não, ainda não. Ah, não? Paramos no corporalmente? Paramos corporalmente. Tá. Você só olhou para assim, há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais, já li sim, desculpa, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. O que a Dona Laura está dizendo? A gente já comentou que esse livro ele é da década de 1940, 44, né? Quando ele foi lançado, foi escrito em 43, porque para ele ser lançado ele foi escrito antes. Como eram as famílias, como eram os lares aqui, vamos dizer aqui do Brasil, né, que é onde a gente mora, é a nossa sociedade. Eram altamente machistas.
o regime patriarcal era severíssimo. Então, o que ela está dizendo? Que já tem muitos sociólogos, estudiosos, tentando reverter essa situação, né? Dessa, como é que se diz? Precisava reformular os direitos do homem e da mulher dentro do lar, não é? E se esses estudiosos tivessem lido o Livro dos Espíritos na pergunta 817 e 818, isso facilitaria as conclusões deles. Porque, olha só, igualdade dos direitos do homem e da mulher, porque a mulher, né, agora os espíritos vão dizer, ela sempre ficou sobre o mando do homem. Olha só. De onde provém... Não, antes, 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm o mesmo direito? A resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal? E a faculdade de progredir? Então, claro que eles são iguais. Eles têm a mesma inteligência, têm o mesmo livre-arbítrio e eles podem caminhar. Mas aí a realidade nunca foi essa. Agora é que, graças a Deus, as coisas estão começando a mudar, né? Cada espírito que reencarna com novas noções, porque foi para o mundo espiritual, estudou mais um pouquinho sobre as leis de Deus e volta. E aí é 818. Da onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Que é o que é dito, que a mulher, muitas das vezes, achava-se que a mulher não tinha nem alma. Na Idade Média, a mulher não tinha alma. Resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Na Índia, quando, nos séculos passados, quando o homem morria, a mulher tinha que ser queimada viva, do lado dele. Olha que beleza. Mas por quê? Porque ele era o dono dela. Se ele morreu, ela tem que morrer também. Então, na Índia existia essa prática. E algumas mulheres, até eu estava vendo um documentário, até aceitavam isso, porque a coisa era tão entranhada na cultura delas que elas achavam que isso era natural. Mas a maioria foi começando a se opor sobre isso. Ué, ele morre e eu também tenho que morrer? Coitada, ela era assassinada. Ela tinha que ser cremada junto com ele. Ela morria viva. Continuando a resposta dos espíritos. É resultado das instituições sociais e do abuso da força, claro, masculina, sobre a fraqueza feminina. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, não é como a gente, como a dona Laura está dizendo, que na década de 1940 já tinham estudiosos que já estavam clamando pela regeneração da vida doméstica, queriam já que as coisas se modificassem, porque os direitos do homem e da mulher perante Deus são os mesmos, os deveres também. Tem as missões que a gente já viu, que a alma feminina foi dotada por Deus de mais sensibilidade por conta da missão dela, que ela tem que exercer enquanto mãe. Uma das bases do espiritismo, nas ideias, é a reencarnação, né? Então, esse conhecimento da reencarnação, nas bases da família, o Emmanuel coloca assim. Ele fala que o conhecimento alusivo à reencarnação nas bases da família, em pleno exercício da lei de amor, nos recessos do lar, quer dizer, no dia a dia, é necessário para que o lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Porque a dificuldade é grande, nós vamos ter dificuldade no convívio. Claro, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, carregando ainda muitas marcas. Isso não é passe de mágica. Não é, mas é o esforço diário. E não adianta ficar na retaguarda, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, nós temos que lutar. Estamos terminando o tempo hoje, o tempo corre. Falar de lar é complicado, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.